A anistia continua em debate e o judiciário está cada vez mais hipertrofiado, mas não basta pautar para que ela passe. O caminho ainda é longo e é urgente ter paciência. Enquanto a democracia e a juristocracia são discutidas não só no Brasil, mas no mundo, o brasileiro continua amassado. Dinheiro valendo pouco, comida valendo muito e a violência batendo na porta. Enquanto isso, o governo aponta a falta de 10 bilhões para cumprir os mínimos de saúde e educação no orçamento de 2027. Pois é, mostrando que vença quem vencer, o próximo governo não vai ter uma vida fácil. Mas e aí? A gente ainda assim pode ver alguma luz no fim do túnel? Para falar sobre isso, os nossos queridos de sempre Arthur Machado e Kim Paim, e também um convidado especial, Onyx Lorenzoni. Muito obrigado pela presença. Como vão? Onyx. Para mim, o Onyx, se eu vou dar boa noite aqui, não é mais deputado, mas é deputado, senador, governador. Para mim, o Onyx é nosso general, né, Onyx? Bom, é a alegria minha de estar aqui com vocês. Eu falei deputado, quando é ex-presidente a gente chama de presidente para sempre, né? Não é assim também quando é deputado? É isso mesmo. É isso mesmo? Ah, então tá bom, então não estava errado. Minha mãe me ensinou certinho. Vamos falar então, Kim Paim, atualiza a gente aí na situação da anistia, que teve muita coisa do último programa para hoje. A estratégia que a gente defende aqui, pelo jeito, tá andando, né? E conta aí para nós. Então vamos lá. A anistia realmente foi uma pauta aí que capturou a semana passada. Muita coisa rolou mesmo, desde a apresentação formal do pedido de urgência pelas mãos do Sóstenes e começar a organizar o meio de campo para tentar pautar a matéria. A gente já falou isso algumas vezes, não é um processo que pautou, tá todo mundo livre, vai todo mundo para casa. Isso aí, quem sabe, até o próprio Onyx possa dar uma pincelada depois e falar os pormenores não do projeto da anistia, mas falar de como é o dia a dia dentro da Câmara, dentro do Senado, no Congresso, trazer um pouco também a percepção do Executivo, de como o Executivo pode ou não pode entrar em campo, para tentar acelerar, tentar travar. Mas, uma vez que o requerimento de urgência ele é aprovado, ele pode ir direto ao plenário. É só isso que acontece. Ele tem que, primeiro, você tem que ter a votação a favor, então é uma votação majoritária, e para ser aprovado, obviamente, mais uma vez, majoritária. O PL agora está num ponto que, além de querer colocar em pauta, o PL também está se questionando e está tentando emplacar o relator. Porque como o projeto agora não está vindo pela CCJ, e enfim, naquele momento ele foi meio que suspenso, não necessariamente o relator precisa ser o Rodrigo Valadares, que é deputado federal por Sergipe, é um cara alinhado aos valores da direita, foi escolhido a dedo na época pela Carol de Tone e fez lá o relatório. Já saíram algumas notícias, inclusive, falando que o PL teria uma espécie de plano B. O Alfredo, não lembro se é Alfredo Neto, é um cara do União Brasil também, só que do Alagoas. Eu não conheço esse rapaz, esse senhor, não sei nem quantos anos tem, eu sei que ele é procurador de justiça, já foi promotor de justiça. E aí, pelo menos o que a imprensa havia noticiado, é que um dos interesses em escolher esse nome, né, um dos motivos que poderiam ter feito o Sóstenes e a turma da direita ver, é que é um cara exatamente por ter sido promotor de justiça, pode ter um tato maior na hora de fazer uma lei em relação a essa situação, lida, né, com essa questão de penas, dosimetria, e tentar fazer um relatório mais coeso, que desça mais fácil, desça redondo e não gere tanta reação contrária, né, ao texto apresentado. E aí, uma vez que você aprova na Câmara, vai para o Senado, creio que também teremos outro relator, mais uma vez discussões, acrescentar coisas, reduzir coisas, a cobrança para o Alcolumbre colocar em pauta, depois vai para as mãos do Lula, que possivelmente creio que o Lula vai vetar, e aí a gente vai ter que ter principalmente uma sessão do Congresso, para a gente poder analisar os vetos do Lula, e aí depois disso tudo ainda, eu acho que o Judiciário vai querer, né, entrar em campo. Ele com certeza vai ser questionado pelos partidos, obviamente vai ser questionado. O próprio PT vai entrar em campo, que foi uma tomada tônica ao longo da última semana. Saíram muitas matérias mostrando assim uma cobrança mesmo vindo de cima para o PT entrar em campo. E aí tem as coisas que são curiosas, que a gente fala, pô, o governo acabou. Não, isso não é uma piada. E tem outra coisa que também não deveria ser piada, é entender que o Lula não trabalha. E como assim o Lula não trabalha? Pensa o seguinte, a gente está aqui já em abril de 2025.
Nesses 2 anos aí, 4 meses, já está quase acabando o mês, o governo basicamente não fez nada. Nada. Simplesmente não fez nada. Absolutamente nada. Apresentou só uma meio que reforma tributária, que não é nem assim uma grande proposta de governo para ganhar popularidade, que é o que o Lula tá atrás. Apresentou, não sei, taxação de roupa, taxação disso, taxação daquilo, e uns programas aí que um ou outro, né, meio que agrada os campeões nacionais. Aí lançou empréstimo consignado, enquanto isso toma medidas também, né, em cima do povo, seja o arroxo no BPC, o próprio arroxo no salário mínimo, limitando lá o crescimento a 2,5%. Então você tem assim um presidente da República que o único interesse dele, que vem se mostrando assim de forma palpável, é não trabalhar. Não trabalhar e ficar indo pra festa, ficar indo pra evento, pra ficar falando loucura. Aí você vê ao longo da semana passada, aparece o Lula, que não se move pra nada, com a Globo falando que o Lula pessoalmente estava ligando até para ministros para cobrarem que ele entre em campo em relação à pauta da anistia. E aí eu fiquei pensando comigo, né? Imagina, você é ministro, eu nunca fui ministro, não tenho nenhuma pretensão de ser e creio que também não serei. O Oni que já foi, também tem essa experiência para dar. Aí eu fico pensando, né? Eu penso o seguinte, empresa privada que eu já trabalhei, é impossível você como peão, em determinado momento você pode ser o gerente. Por mais liberdade que você tenha na empresa, em algum momento você vai ter que tomar alguma decisão que você vai precisar falar com o seu chefe. Vai precisar. Aí eu fiquei pensando, rapaz, o cara é ministro de Estado. O cara tá aí, às vezes, com 1.000 problemas, tem que ter acesso ao presidente e ele não consegue falar com o Lula. Passa aí 1 ano, 2, e não é aquele cara que é favorável ao Lula. Eu não acho que Juscelino é favorável ao Lula. Eu não acho que Valdez Góes é favorável ao Lula. Eu não acho que, sei lá, todos esses homens que estão ligados ao Centrão, que foi indicado, o próprio Alexandre Silveira, eles são eles. É o Centrão, o poder pelo poder. Aí tem coisa que tá amarrada. Você pega, sei lá, o Alexandre Silveira, o cara tá aí querendo destravar a margem equatorial, não pelos interesses, ao meu ver, que deveriam, né, ser prioritários, mas por outras situações. Aí o cara que não consegue falar com o chefe, toma a ligação do cara que não trabalha, não faz nada para cobrar ele para entrar em campo, para falar de anistia dentro do partido, que muitas vezes os partidos são rachados. A gente está aqui conversando antes de começar, o próprio União Brasil, você tem aula do Alcolumbre, aula do Rueda, aula do ACM Neto, e ainda se tiver uma federação com o PP, uma nova confusão, aí tu quer que o cara que ele às vezes quer tirar alguma coisa do papel para ter um ganho político para ele, tu não tem contato com ele, que é o Lula, tu liga pra cobrar, ainda cobrar gente que muitas vezes ele é brigado dentro do partido. Sabe? É surreal o que tá acontecendo. E aí você vê meio que é quem Lula está servindo nesse momento, né? Lula não é um agente independente. Lula não chegou na presidência de forma aleatória. Alguém colocou ele ali. Ele tava em Curitiba, né? Vamos falar assim, dava preço. Tava em Curitiba. Tava de férias forçadas. Então, assim, é uma situação que eu acho que deveria trazer o país, né, para uma grande reflexão. Você vê que existe um conluio entre a presidência da República e os veículos de imprensa em sua grande parte. Assim, um ódio profundo da Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo. Eles são uníssonos. Eles conseguem até ver que, olha, passaram do ponto aqui, uma coisa ou outra, etc. Mas quando você trata com o governo Lula, no final do dia, eles vão bater, eles vão tentar desgastar. Mas, para mim, chegar a período eleitoral, vão fingir que nunca criticaram Lula, vai voltar todo mundo por barquinho para defender a maior de todas as ameaças, né? O retorno da extrema-direita ao poder. Então, isso é basicamente o resumo dos últimos 7 dias, desde quando a gente está aqui pela última vez. E eu acho legal, cara, a gente tá aqui falando de anistia pelo 2º programa, ou 3º, não sei, acho que é o 2º que a gente fala mesmo, desse assunto mais profundamente, porque muita gente falou, não, isso aí não vai virar assunto. O próprio Lula, né, demorou para agir, porque isso aí não é um assunto que vai virar tudo isso, não, e no final virou um assunto nacional, é o assunto do momento, e a gente tá hoje na segunda-feira de Tiradentes, gravando, mas até quarta, quando vai pro ar, provavelmente já vai ter ocorrido algumas reuniões e algumas coisas até vão já ter mudado, né? Então eu queria, primeiro, oi Onyx, quer dar um alô aí pro pessoal, primeiro, antes de começar? Opa! Aqui é a minha treinadora aqui que isso aí. Não, assim, ó, eu acho que nesse momento, eu acho que o Kim traz uma reflexão muito importante e o Arthur
vai poder ajudar no que eu vou dizer agora, que é o seguinte, o que a gente está assistindo na Europa? Vou começar daqui para chegar no Brasil. Uhum. Nós estamos assistindo aqui na Europa a prevalência dos tribunais supranacionais. Então, estou falando do Tribunal de Justiça da União Europeia. Estou falando, por exemplo, da Comissão de Direitos Humanos. Esses tribunais supranacionais, eles acabam se sobrepujando à soberania dos países. Ou seja, se a gente juntar com tudo isso que está acontecendo aqui, com o que está acontecendo no Brasil, eu só vou mostrar esse livrinho aqui, ó, que às vezes as pessoas se esquecem. Qual é o primeiro artigo? O primeiro artigo, parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E o artigo 5º, ele diz uma coisa muito importante: todos são iguais perante a lei, sem papapá. Por que eu estou dizendo essas duas coisas? Porque há um entendimento aqui na Europa que a União Europeia trouxe uma perda de soberania. Há uma interferência da União Europeia, do Parlamento Europeu, na vida de cada sociedade. E os resultados estão sendo extremamente danosos. Quando os países tomam decisões como a Hungria, né, a Polônia tomaram recentemente para tentar preservar ou a vida ou a condição da família, o que aconteceu? O Tribunal Supranacional interviu. Né? Então, eu quero voltar a 21 para a gente lembrar uma fala do ex-ministro do STF, Dias Toffoli, que aqui de Portugal, aqui em Portugal, num evento jurídico, ele falou que cabia ao Supremo Tribunal Federal o poder moderador. Você sabe qual é o único poder moderador que, de fato, previsto numa Constituição nós tivemos no Brasil? 1824. É isso aí. Cabia ao imperador, que não se metia para fazer lei, que não censurava ninguém, estabelecer, se houvesse algum risco, né, a preservação do processo de governo, né, que existia naquela época através do Império. Então, eu falo isso porque a gente está tudo de cabeça para baixo no Brasil. Né? Se o poder emana do povo, quem é que tem que decidir? É o poder legislativo. Só que o poder legislativo hoje e o próprio poder executivo tem no poder judiciário hoje não um parceiro que divide as responsabilidades da condução do país chamado Brasil. Ele tem um antagonista. E esse antagonista se autoconcedeu um poder que não está no livrinho, que não está em lugar nenhum. Mas isso não é só um fenômeno brasileiro. Isso é um fenômeno que também afeta aqui a Europa. O que aconteceu com a Le Pen, por exemplo, recentemente? Sim. Favoritaça em todas as pesquisas para ser a próxima presidente francesa. O que aconteceu com ela? Ela sofreu um processo aí que rapidamente se equacionou e já tocaram uma inelegibilidade em cima dela. Então, a anistia ela é absolutamente indispensável para o Brasil em um país que, se na sua história nunca houve, só houve uma Constituição que previu o poder moderador e nunca foi no judiciário, foi no âmbito, então, vamos lá, do executivo à época, nós temos uma história de dezenas de anistia. A paz, por exemplo, vou puxar a brasa lá para o meu assado gaúcho, né? A paz da Revolução Farroupilha, né? A paz assinada lá no Ponche Verde, no Dom Pedrito, entre o Caxias e os comandantes da Farroupilhas, os farrapos, ela previu uma anistia. Ou seja, então nós não estamos falando de algo que é desconhecido pelo Brasil. A anistia é algo que faz parte da cultura e da tradição política e institucional brasileira. Agora,
Este PL que está tramitando lá, o Kim trouxe coisas importantes aqui, mas a gente tem que lembrar. Primeiro, ele, com a urgência aprovada, e eu acho que já tem clima para aprovar a urgência, ele pode ir direto ao plenário. Aí o presidente tem duas alternativas: ou ele usa o relator que foi indicado pela CCJ, ou ele escolhe um ad hoc para o momento para fazer uma manifestação contra a constitucionalidade e juridicidade da proposta. Agora, entre esta aprovação da urgência e a votação definitiva, a gente tem que lembrar que vai haver, seguramente, na minha visão, um processo onde o executivo, e muito provavelmente, pelo que a gente está vendo, o judiciário também, vão tentar interferir no texto final. Tá? Aí tem uma construção política muito complexa para que a gente obtenha, né, algo que seja eficiente e, como disse o Kim, que possa ir para o Senado e lá no Senado ter o menor volume de arestas possíveis. Então, isso teria que ter uma liderança política capaz de conduzir um grande acordo, um grande entendimento. Porque o que o governo não percebeu é que a injustiça sempre toca na alma do brasileiro. E quando a gente vê as condenações da forma como foram feitas, inclusive negando o próprio Código de Processo, né, que é a base da justiça, que garante a equidade, que garante o fazer da justiça, o que acontece? Isso mexeu no imaginário, no coração e na vida dos brasileiros. Ninguém fica do lado de quem comete a injustiça. Todo mundo fica do lado do injustiçado. Né? Isso faz parte da nossa história. Mas vai ter que haver um grande entendimento na Câmara e eu trabalharia, se lá estivesse, né, para fazer esse entendimento junto ao Senado também, com as lideranças do Senado, para que não fosse uma coisa só da Câmara, que fosse algo produzido pelo Congresso brasileiro, porque aí fica mais difícil para o Lula vetar, e é nisso que o Executivo vai trabalhar. Ele vai trabalhar na discórdia, na vaidade e no interesse dos partidos. Ele vai trabalhar com esses elementos. Então, nós da oposição vamos ter que ter muita habilidade para poder construir não apenas a possibilidade de aprovar com larga margem na Câmara, mas aprovar com rapidez no Senado. E aí tem dois atores que são importantíssimos nisso e tem que ser muito bem trabalhados: Hugo Mota, presidente, e Davi Alcolumbre. E são processos diferentes e muito complexos. O Brasil precisa buscar um grande entendimento político, uma grande costura política, para poder obter um resultado que produza justiça. E essa paciência, né? Vai ter que ter uma certa paciência, infelizmente, porque a gente vê essa situação horrível daquelas pessoas injustamente condenadas, nem sei se a palavra é essa, mas injustamente presas. Não, elas foram condenadas, tá certo. E a anistia... Injustamente, mas foram. A anistia, inclusive, a gente já discutiu aqui, que é uma palavra meio ruim, né? Porque, na verdade, alguns nem cometeram crimes, né? Alguns estavam lá só no lugar errado e na hora errada, né? Inclusive, conversei com uma pessoa na passeata aqui, pela anistia, que estava falando isso, de um parente que estava lá, simplesmente no lugar. Bom, mas independente disso, é uma situação que está aí, e a anistia é o nome que está sendo usado para andar e fazer essas pessoas saírem da prisão. Arthur, quando eu ouço essa história do poder moderador, sempre me incomodou, porque eu sempre soube que na monarquia o rei é o poder moderador. Então, se o cara está se colocando como poder moderador, não é injusto dizer que o cara está se colocando como o rei ou o imperador, né? E aí a gente tem essa notícia aqui, que diz o seguinte: o Supremo chamou para si a missão de enfrentar o extremismo, diz Barroso. E o Arthur gosta de comentar esse tipo de coisa, então eu queria chamar o Arthur
para falar dessa situação mesmo, que ficou uma situação estranha e parece natural, né? E aí, ao mesmo tempo, o judiciário trata, através da imprensa, eu nem tô falando nada que é por baixo do pano, assim, como assim, esses caras são meus reféns porque todo mundo fez alguma coisa errada, né? Isso é o que a gente vê, tá? Não tô dizendo isso, mas é o que fica no ar. Todo mundo fez alguma coisa errada, então se vocês me encherem o saco aqui, eu vou tirar da manga as coisas que vocês fizeram errado e vou... Então fica parecendo que não é uma questão de, não, vamos fazer a justiça como ela deve ser. Se tem coisa errada, eu tenho que ver lá o que é coisa errada. Não, é só se você me provocar. Então fica uma coisa de meio... essa tensão de... Como é que é? Blackmail? Como é que é? Desculpa, é horrível isso, não saber a palavra. Chantagem. De chantagem de um lado para o outro, né? Então, Arthur, comenta um pouco essa situação aí que é estranha. Ou não, né? Opa, tá sem som aí, Arthur. Tá sem som. Tiozão, né? Desliguei aqui o som. Fala lá. A questão do Barroso, pessoal, não é nada aliás, é estranha, não tem nada de normal, tá? E eu prefiro, como diria recentemente eu estava falando sobre a questão da lógica, né, estratégia chinesa. Eles falam que tem que usar a lógica dos bárbaros contra os bárbaros. Então eu vou usar um professor que o Barroso já citou várias vezes para justificar o que ele está fazendo, que é o Paulo Bonavide, que é um jurista até de esquerda, que faleceu recentemente do Brasil, mas é um jurista muito respeitado. E ele deu um nome, ele definiu bem num dos livros dele o que aconteceu no Brasil, que é um golpe de Estado institucional, que é quando as pessoas se apoderam não do governo, mas das instituições. E o que aconteceu no Brasil é que o poder, e aí a gente vai falar um pouco, completar o que o Onyx falou, também aconteceu na Europa, mas é que o judiciário, ele virou dono do regime, dono das instituições, dono da Constituição, dono da soberania, dono do Estado, e foi dono do governo. Então ele deu um grande golpe institucional, porque ele fala, tudo está sob a minha competência. Ele atraiu uma competência sobre absolutamente tudo. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal virou o senhor absoluto do destino do país. Nós, brasileiros, mesmo no Congresso Nacional, perdemos a chance de definir o nosso destino. Então, isso acontece através do que o Bonavide definiu como um golpe de Estado institucional, porque o que houve é a captura das instituições. As instituições, elas não precisam mudar de nome, mas se você veja, o próprio Toffoli, nesse evento que o Onyx falou, ele ampliou a competência do Supremo em algo que não existe na Constituição. Então o que acontece? Ele não precisou mudar o nome do Supremo. Ele mudou o teor, ele mudou a essência, ele mudou a substância. E a gente fica assistindo isso quase como se fôssemos telespectadores de uma grande tragédia, né, de um teatral. Porque esse é o grande golpe de Estado, é essa captura das instituições, onde ele simplesmente atraiu a competência de absolutamente tudo, que virou o dono do regime das instituições, como eu falei, da Constituição, de tudo. Então, quando o Barroso fala assim, o Supremo chamou para si essa tarefa na cabeça dele, né, de lidar contra o extremismo, ele, na verdade, o que ele fez foi muito simples. Ele utilizou de uma narrativa para criar uma legitimidade que ele não tem formal, essa legitimidade formal, constitucional, jurídica, ele não tem, mas ele criou para poder simplesmente utilizar e criar esse estado de exceção que nós vivemos. Nós vivemos um estado de exceção. Então nós chegamos ao ponto em que a Constituição ela é feita e usada para subverter a própria Constituição. Então nós temos uma democracia que subverte a própria democracia. Agora, veja bem, quando o Toffoli falou essa questão que o Onyx colocou, o Supremo está vendo um movimento que não é de hoje. Ele está vendo um movimento que começa não só no Brasil, mas fora do Brasil, que é uma discussão muito sincera, que passa por questões econômicas, é uma questão muito mais ampla, que eu trato também no GE Economia, que a gente discutiu em vários programas, mas que é a falência do regime democrático como nós conhecemos. O regime democrático como nós conhecemos, ele apodreceu. Essa história de um homem, um voto, né, ele apodreceu, porque é uma brincadeira do Twitter, que fala, pô, esse cara tem o mesmo voto que você, mas é real, porque a própria corrupção da democracia, e veja, isso está inclusive no próprio livro que fala sobre o equilíbrio de poder, né, divide lá a ideia dos três poderes, etc.,
existe essa preocupação de uma corrupção da democracia baseada apenas em desejos materiais. Então, quer dizer, o povo começa a escolher o soberano a partir do momento que é o cara que mais lhe agrada. Então ele não governa para o país, ele governa para o estômago ali, né, para tomar lá da cá, na sua definição mais simples. E depois há uma corrupção democrática. Nós vivemos essa corrupção democrática não é de hoje. E o Supremo está vendo isso acontecer em vários lugares do mundo. E essa é uma discussão que se ampliou de maneira bastante aberta e realmente profunda em vários países. Então, por exemplo, quando você tem noção como essas coisas vão surgindo, o Onyx falou, por exemplo, da insatisfação que o povo hoje tem, né, da comunidade europeia em relação a um problema do judiciário. Que realmente também tem uma competência extrapolada. Isso começa, eu peguei aqui, quando ele foi pegar o livrinho da Constituição, eu corri para pegar o exatamente da formação da Europa, da Constituição Europeia, da formação da lei europeia. 53, tinha um cara lá que é um americano chamado o Plano Berien, depois em 56 teve o Spaak Report, e aí eles criaram no Tratado de Roma essa Corte de Justiça Europeia, que no final das contas ela atrai uma competência a ela maior do que a competência, por exemplo, da lei dos próprios países. E hoje, a realidade é que você conversa com um europeu e ele vive um grande paradigma, um paradoxo, que é o seguinte, ele fala, cara, não funciona mais para mim. Bruxelas não me representa, as leis são loucas, eu simplesmente não governo meu país, esses caras são de outro mundo. Ao mesmo tempo, ele gosta, obviamente, de viajar dentro do, como a gente fala, do espaço Schengen, né? Sem ter que ficar fazendo controle de passaporte e tendo uma só moeda, que é a União Monetária, que facilita muita coisa. Mas ele não tem uma união realmente fiscal, por exemplo. Ele não tem uma união monetária, não tem. Então, assim, ele tem benefício de curto prazo, que ele entende, que é esse conceito do homem europeu, ele gosta de algumas coisas, mas fala, cara, essa legislação não me representa, Bruxelas não me representa. E é grande questionamento democrático. Agora, o Supremo e as cortes têm sido utilizadas exatamente para impor um único modelo, como se existisse um único modelo possível. Isso aconteceu na Alemanha, a esquerda entrou com uma ação constitucional tentando caçar a AfD e evitar que ela disputasse as eleições. Isso aconteceu na Romênia, isso aconteceu, como o Onyx falou, com a Le Pen agora, isso aconteceu com o André, aqui do Chega, em Portugal, que também tentaram com uma ação para caçar, né, a candidatura dele e a licença do partido. Isso aconteceu com o Bolsonaro, isso aconteceu com o Trump, onde foram utilizados, inclusive no caso do Trump, como no caso do presidente Bolsonaro, o Ministério Público, né? Lembrando que o Ministério Público nem sempre é herói, né? Então você tem o golpe de Estado institucional. Quando o Barroso ele atrai esse discurso para ele, nós temos que dar um nome claro a isso. É um golpe de Estado institucional. Não cabe ao Supremo fazer isso, não é do Supremo, e aliás o Brasil tem uma Suprema Corte que já tem um poder que não existe. Antes de tudo isso que a gente está falando, ela já tinha um poder que não tem equivalente em nenhuma Suprema Corte no mundo. Entendeu? A Suprema Corte brasileira discute contrato de aluguel, contrato de garantia. O cara não é inconstitucional. Ele tem, por exemplo, a maioria das cortes, elas, no que tange ao direito penal, que é o que você está falando, por exemplo, de pressionar os políticos, ela para no Supremo Tribunal de Justiça. É raro, raríssimo. Você não vai ver uma Suprema Corte discutindo, por exemplo, casos de corrupção. Entende? Não existe. Em lugar nenhum do mundo. Só é no Brasil. Então ela discute desde contrato de aluguel, PIS, COFINS, orçamento. Então o poder que se tem de domínio do país foi um poder que foi sendo usurpado, inclusive do STJ. Se você tiver uma conversa honesta, intelectualmente honesta, com os embargadores, com os ministros do STJ, eles vão dizer, isso aqui é a competência do STJ. Ela foi usurpada no Brasil. Né? A Suprema Corte usurpou essa competência do STJ. E não quer devolver, não vai devolver nunca. Imagina se o cara vai abrir mão do poder. Nada, que nem imposto, né? É fácil do cara tomar. Depois que ele tomou, é difícil sair. Não né? vai. Tomou o morro. Então, exatamente. Então, é o problema que nós vivemos. Então, o Barroso hoje, ele é um dos grandes porta-vozes desse modelo. Ele tem o que alguns filósofos aqui, inclusive, falam de uma mente corrompida, né? Então, eles usam o termo não mente corrompida, usam mente corrompida, porque quando a gente fala de corrupção, o cara acha que é só financeira, né? Mas ele tem uma corrupção intelectual, ou seja, ele não é neutro.
toda a decisão dele é baseada numa ideologia prévia, então ele não tem a dele que ele gostaria, ele não olha esse óculos aqui e fala, não, eu tenho esse óculos que eu gosto dessa ideologia, mas eu entendo o que essa Constituição diz e apesar de não ser a minha, é o que eu vou seguir, porque eu entendo aqui o que eles falavam hoje, cinicamente, do espírito do legislador quando fez a lei, qual era o espírito do legislador e tal. Né? Arthur, eu acho que tu está trazendo uma coisa muito importante, que é o seguinte, além de tudo do que tu relatou está correto, tem um problema grave. A Suprema Corte Brasileira começou a fazer política e começou a se expressar ideologicamente, né? Essas foram as escolhas que foram feitas ao longo do caminho. Muito de ideologia, né? Isso vem desde o Fernando Henrique, tá? E se agrava de maneira dramática no ciclo petista dos 14 anos. E aí o que nós temos? Por exemplo, as falas que tu está te referindo do então presidente, ministro Barroso, se tu tirar a figura do ministro do Supremo, tu tem ali um candidato. É conversa de político, não é conversa de juiz. E muito menos de um magistrado que representa uma Suprema Corte. Em qual país do mundo que um magistrado da Suprema Corte do país falariam as coisas que vêm sendo faladas no Brasil? Esse é o ponto. Nós temos uma hipertrofia do Poder Judiciário e ela só acontece pela inação e pela covardia e pela falta de qualidade do Senado Federal brasileiro. Esse é um fato. Nós, lamentavelmente, temos hoje no Senado Federal talvez a pior representação dos últimos 40 anos no Brasil. Quem é o expoente? Quem é a voz do Senado brasileiro? Esse é o ponto. Quem é que traz luz para o debate no Senado Federal? Guardada a proporção, no passado tiveram homens extraordinários lá. Mas hoje nós temos um deserto praticamente, com raras e honrosas exceções. Então, eu poderia dizer que o Senado Federal se transformou numa Câmara de elite. Por quê? Porque com o toma lá da cá que a política se acostumou no Brasil nos últimos 30 anos, isso contaminou o Senado Federal. Saiu do tapete verde e foi para o tapete azul. Ou seja, então o Senado Federal hoje, e se a gente pegar os últimos presidentes do Senado Federal, então a gente vê que são homens que se forjaram politicamente no toma lá da cá. E aí não tem preocupação, né, com princípios, com valores, com o que a Constituição diz ou deixa de dizer, e muito menos com o país. Porque qual é a discussão que nós temos no Brasil? E nós, durante o Kim puxou um pouquinho disso no início da fala dele. Nós continuamos falando aquilo que tem dominado o debate político. Como é que nós resolvemos o problema do Estado? Então é a crise fiscal, de onde é que vem o dinheiro, como é que faz? Não, para aí. O tal do Estado, esse monstrão aí, ele foi criado para defender, proteger, salvaguardar e dar condição das pessoas, das famílias poderem existir num país. Essa visão, ela está completamente divorciada do cenário político atual, na maior parte dos estados brasileiros, e o que é pior, dentro do Congresso brasileiro. As pessoas valem muito pouco. A preocupação das pessoas, ela dos detentores de poder, ela é mínima. Por que Bolsonaro arrasta multidões? Primeiro, porque despertou uma nação. Segundo, porque fez um governo sem corrupção. E eu me lembro quando nós organizamos, no primeiro mês de governo, os núcleos de combate, os núcleos de integridade e combate à corrupção. Com 2 meses de governo, nós já tinha 4 ministérios organizados. Ao final do ano de 2019, todos os ministérios, todos, tinham núcleos de integridade e combate à corrupção. E tinha um presidente que cotidianamente, e nas reuniões, dizia que não podia se fazer nada disso porque seria negar
o interesse do povo brasileiro. E o que é mais importante, nós fazíamos, eu me lembro disso, prestação de contas a cada 100 dias. O governo prestava conta do que fez, do que deixou de fazer, do que vai fazer nos próximos 100, para as pessoas acompanharem, estava na internet. É por isso que as pessoas sentiram na pandemia que governo sem corrupção, governo com gestão voltado para o país, para as pessoas, preocupado com o cidadão, como é que sobrou dinheiro? Para quando veio o fecha tudo, não teve uma cidadezinha brasileira que não fechou no azul, porque o governo irrigou com recursos. Nós fizemos auxílio emergencial, quase 400 bilhões que foram distribuídos a 68 milhões de pessoas. Salvamos milhões de vidas no Brasil, tanto da anomia e do fecha tudo, salvando a economia, como também com o trabalho que foi feito, inclusive em 2019. Nós ampliamos para mais de 3 mil UTIs no Brasil. O Brasil era um país que carecia de UTIs. Ninguém fala disso, porque não interessava. Interessava destruir um governo, porque pela primeira vez o sistema perdeu. O mané de 2018, 19, 20, 21, então foi o sistema. E é por isso que eles nunca nos perdoaram. E nos persegue até hoje. O Onyx, eu queria pegar rapidinho você, não briga comigo não, porque o Onyx falou um negócio que eu queria dar um highlight aqui de tão importante, que ele quebrou aqui um dos mitos mais importantes que nós vivemos aí nos últimos anos, que é o mito de que a gente precisa do judiciário para combater a corrupção. Que ele falou, olha, nós fizemos uma comissão de integridade, o executivo conseguiu se organizar para combater a corrupção dentro do executivo. E esse talvez seja a parte mais importante a gente lembrar aqui para mim, nessa ideia, inclusive fazendo o link com essa questão da notícia do Barroso, dessa atração de competência do Supremo. Porque nós criamos esse mito, que nós precisamos de judiciário para botar o Brasil, nós precisamos de gente honesta no executivo, que seja honesta. Em qualquer uma das áreas, exatamente. Claro, porque também exige corrupção no legislativo, também existe corrupção no judiciário, nós não precisamos, como existe também, no último, puxando o fio lá com o Herbert, eu botei inclusive a corrupção legitimada pelo próprio Ministério Público, e tem 90% deles ganham acima do teto constitucional. Quer dizer, que defensor da Constituição é esse que não cumpre a própria Constituição? Mas veja, talvez a gente precise, nesse único ponto que eu queria terminar aqui e salientar, Onyx, é que a gente precisa talvez fazer uma reflexão até profunda da própria política e da importância de nós voltarmos a discutir as instituições, a sua essência, a sua substância no país. Porque, veja, o Supremo foi roubando essa competência e foi crescendo de tamanho, mas muito motivado também pela incapacidade da política de fazer política. Eu vou dar exemplos que talvez sejam polêmicos aqui, 2, mas que acabou afetando a direita. Exemplo, quando o Supremo, por exemplo, negou, né, aquela ordem da Dilma de nomeação do Lula como ministro, que é constitucionalmente prerrogativa exclusiva da presidente da República, muitos de nós comemoramos. Falou, pô, ótimo, então por quê? Porque aquela foi uma decisão política. O que o Supremo olhou aquilo e falou, pois, o que a Dilma quer fazer? A Dilma quer malandramente pegar um gatilho constitucional, botar o Lula aqui, vai atrair a competência para cá, vai tirar a competência de Curitiba, vai jogar a bomba no meu colo. Aí eles foram lá e deram uma liminar, não, continua aí. E essa questão gerou a prisão depois do Lula, né, porque não tirou a competência do Moro. Nós aplaudimos, mas baseado nessa jurisprudência específica, foi que, por exemplo, depois o Ramagem não foi, né, foi também, não virou diretor da Polícia Federal por causa da mesma prerrogativa, que veja bem, da mesma decisão, que é a prerrogativa exclusiva do presidente da República. Do poder executivo. Uma coisa, eu quero agregar nessa, tu traz uma coisa muito importante. Qual foi o eixo para descondenar o Lula? Que a 13ª vara lá de Curitiba, ela não era a vara adequada para tratar do problema. Qual era o cerne do problema do Petrolão? Era a lavagem de dinheiro. Pois no ano de 2000, o CNJ, o Judiciário Brasileiro, criou a primeira e única vara para combater lavagem de dinheiro no país, que era a 13ª vara de Curitiba. Aí, em caso de flagrante, já que devolveram bilhões e bilhões de dinheiro que foi lavado, né? O que aconteceu? O Supremo diz que Curitiba não tinha competência. Curitiba foi criada para fazer isso. Por quê? Porque combater lavagem de dinheiro é algo
que precisa de muita especialização, precisa de muito conhecimento para poder enfrentar na América Latina inteira, o que dirá no Brasil. Ó, só para Onyx, fechar. E quem soltou o Lula? Quem deu a decisão liminar de soltar o Lula? Fachin. Agora lembre-se, nas conversas, e veja, que seria meu segundo exemplo, por isso que eu interrompi, tá, Télio? Mas nas Tudo conversas que teve com essa questão da atração de competência, da manipulação do Supremo para fazer política, nas conversas da Vaza Jato, quem comemorou a Raul, o Fachin é nosso? Então, quem politizou e foi lá na época Mas permitir... responde que hoje tem gente que não sabe. O Deltan, que hoje está no Novo fazendo política. Então, veja, essa atração de competência, a gente tem que olhar com muita maturidade o processo político, de olhar e falar assim, presta atenção, o fato do Supremo ter dado um golpe de Estado institucional não foi definido pelo Bonavides como eu defini antes, não foi apenas um movimento unilateral do Supremo e das pessoas que ali estão. Houve uma falência da política, uma utilização do judiciário para se fazer política, entende? E parte dessa questão foi também acordos políticos e conversas que foram levadas ao Supremo, inclusive pelos que criticam hoje esse estado de coisas que nós temos hoje do golpe institucional, por exemplo, da Dallagnol. Eu falo isso porque a gente tem que lembrar do processo político como um todo, da importância, só para fechar aqui, esse é o meu ponto com o Onyx, da gente discutir de verdade não só a ideologia política, mas as instituições do Brasil. Porque a falência democrática hoje que nós vivemos é uma falência das instituições, que foram capturadas. Mas essa captura não começou hoje, atenção. Perfeito, então... isso, né? Para fechar essa história da democracia que a gente estava falando, já em Platão e Tocqueville, eles já indicam que a democracia ia sofrer esse problema, que eles não viram ao vivo, mas a gente está vendo agora. Então esse problema não é um problema, apesar de ser um problema novo, é um problema que já é meio que previsto, vamos dizer assim, já estava lá no cerne da coisa. E eu estou falando disso porque a gente está falando aqui de assuntos teóricos, democracia, não sei o quê. Só que o Onyx falou uma coisa muito importante, que é justamente, ao mesmo tempo, o cara que não está conseguindo comprar a carne, ou nem carne, nem o ovo, nem o café, que é uma coisa que o cara toma todo dia. O Brasil era o país do café, pô. A República do Café com Leite teve, né? Então, assim, hoje o cara não consegue comprar café, que é um negócio que a gente produz. O café tá preso no supermercado. Exatamente. Então, assim... existe a vida real ali, enquanto a gente está discutindo, que é importante discutir, né? Óbvio, tanto é que a gente levou quase um programa inteiro discutindo, mas existe também essa realidade do dia a dia, e aí eu vou passar para o Kim de novo, que é o cara que não tem dinheiro para nada, cada vez está mais empurrado, enquanto a gente vê a LDO, os caras já estão dizendo que não vai ter recurso para a saúde, não vai ter recurso para a educação já em 2027, não é isso? Que já não vai ter como cumprir, e os caras, vem o cara falar, o que estava irritado, acho que a gente chegou a falar no último Puxando Fio, vem o Armínio Fraga falar em congelar salário mínimo. Cara, são pessoas, será que aqueles políticos ali não estão vendo que tem gente, esse pessoal do Ministério Público que recebe acima do teto, que tem gente que não está conseguindo comer, que não tá mudando o hábito alimentar, está comendo miojo no lugar de ovo, sabe, assim, Kim, fala um pouco da LDO e como é que tá aí essa situação. A LDO é basicamente o orçamento. Pensa o seguinte, você que tá aí olhando. Pensa que você tem um orçamento. Pensa que o PT te apresentou o orçamento falando o seguinte, não tem dinheiro mais, a partir de 2027, o dinheiro acabou. Vai começar só a entrar em prejuízo. Se fosse aí tua empresa, tu ia ficar feliz, tu ia ficar contente com essa notícia? Tu acha que teu comércio ia continuar aberto? Se fosse o teu comércio? Essa é a realidade do Brasil. E aí quando você olha o que está sendo proposto, né, e o que está sendo colocado na mesa é um aumento de gastos, assim que você se questiona a qualidade desses gastos, para onde ele está indo, se realmente está chegando na mão da população, né, e para realmente ter algum tipo de benefício, e como solução para conter esse problema, aparece aí pessoas como Armínio Fraga pedindo o congelamento do salário mínimo por 6 anos. Não tem nenhum tipo de cobrança, absoluta nenhuma, em relação a outras coisas, como, por exemplo, a própria questão dos super salários. Porque, assim,
ainda que precisasse, não é que é impossível congelar o salário mínimo, não vou se colocar nesse ponto, às vezes chega numa crise tão grande que isso vai ter que acontecer. O problema é que, por que não começa primeiro dando o exemplo? O arroxo é sempre no pobre, sempre no pobre. Sabe, eu fico me perguntando quando foi na vida que se falaram, ou alguém falou de austeridade fiscal, e isso não foi traduzido em alguma medida contra pobre. Sério mesmo, sabe? Sem pirraça nem nada. Esse é o cenário que o Brasil se encontra hoje. E aí você pega toda essa discussão, o próprio arcabouço... Não, você vem de antes. Você vem durante o período de transição, o PT veio com a PEC do rombo, chamada por poucos veículos de imprensa como PEC do rombo, que já abriu um rombo. Os veículos mais moderados do consórcio chamavam de PEC da transição. Somente a Globo teve, né, a disfarçatez de chamar PEC do Bolsa Família, para ajudar a aprovar aquele monstrengo. Então já começou com um rombo. Aí vem o governo, inclusive com essa PEC, eles derrubam o teto de gastos. Eu não sei favorável, de coração mesmo, nem sou favorável ao teto de gastos, porque assim, o Brasil viveu a vida toda sem teto de gasto, e se gastava, e colocou teto de gasto, continuou se gastando também. Isso é um problema que é muito mais profundo, sabe? Às vezes coloca a situação, não, vamos colocar um teto de gasto, tá resolvido. Não está resolvido, porque o arcabouço fiscal é um teto, tem uma limitação. E quando o arcabouço foi proposto, você tinha gente, inclusive, da própria esquerda, e eu estou citando isso de forma repetitiva, já mostrando o arcabouço fiscal dará errado. O grande exemplo para mim na esquerda que apontou isso com números, com gráficos, foi o Decache, nosso companheiro de tropa, que inclusive foi expulso, né, por conta do Boulos, perseguido dentro do pessoal pelo Boulos. Então assim, a turma já sabia que daria errado o arcabouço fiscal, o Decache mostrando por números, como os números não seriam alcançados, como ia dar problema, como ia inclusive colapsar para o pagamento dos pisos constitucionais da saúde e educação, que é exatamente o que está acontecendo agora. E a imprensa, com todos os nossos grandes analistas econômicos, que são os mesmos há 40 anos, Armínio Fraga, Pércio Arida, Pedro Malan, Mélcio da Nóbrega, Gustavo Loyola, Gustavo Franco, sempre falo Gustavo Loyola, Gustavo Franco, Helena Landau, Marcos Nobre, Samuel Pessoa, são sempre os mesmos, não muda. O Sandenberg são sempre as mesmas vozes te falando o que fazer, sempre enxergando o mundo sob a mesma ótica, deu tudo errado, aumenta os juros, tá tudo bem, aumenta os juros também, porque senão vai ter inflação, é sempre a mesma solução para tudo, aumento de juros, 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 e o país segue no buraco. E aí? E aí você vê, o pessoal discute assim, não tem dinheiro, o dinheiro acabou. Precisamos arrecadar, sei lá, mais. Você vê que, querendo ou não, quando eles colocam em números, às vezes assim, vai faltar 10 bilhões, vai faltar 50 bilhões, vai faltar. Eles não falam em 200, ainda que eles façam 200 bilhões, o pessoal fez um levantamento, o próprio Banco Central fez um levantamento, que cada 1 ponto de aumento na Selic é um aumento de 50 bilhões no pagamento de juros da dívida. Então você vê a dívida recentemente, agora em Lula, sai de 10 para 14 com indicativo de ir para 15. Se for para 15, a gente está falando de 250 bilhões. Só que esse dinheiro não entra no cálculo do tão amado e desejável superávit primário. Isso entra no nominal. E tem muita gente questionando isso. O Brasil tem um superávit primário ruim, mas o nominal em comparação dos países não está de tudo isso daí. Então assim, quando você olha no cenário macro, a turma vai deixando de lado diversas coisas, diversos números, diversos indicadores. A maior parte dos indicadores que são utilizados no Brasil não correspondem em nada à vida da população. Como é que tu quer me falar que o IPCA serve para medir o que o povo sofre? Inflação de 4,83%? Algum de vocês aí que vai no supermercado, vocês estão vendo inflação de 4,83%? Arroz 25, você vem? feijão 4,83%. Vocês são loucos, sabe? Porque o PIB subiu, e o povo tá mais pobre. Isso não, assim, o PIB é uma quantia que é muito mais impactado pelo que as grandes empresas produzem, assim, o setor todo como macro, do que se tem realmente assim uma divisão mais proporcional e o aumento da per capita, o aumento real da per capita. Não é só pegar um número e dividir pela quantidade de pessoas. Mas não, assim, são indicadores vazios. Você joga assim, o IPCA, coisa. E aí é tudo assim, acima da meta. O IPCA era 3, bateu 4,83, o teto era até 4,5, tem 1,5% de flexibilidade. E a gente está chegando onde? Em lugar nenhum. É o mesmo debate
todos os dias, os mesmos assuntos que não levam ninguém a lugar nenhum. Não se fala do que fazer para melhorar os empregos, os salários que são pagos, a qualidade de vida. Não se fala em questões ligadas à segurança, que tem a ver com empresas, porque hoje está se tornando um custo cada vez maior. Hoje de manhã a gente recebeu um vídeo lá no grupo, o cara tem uma oficina de carros, assaltaram a oficina, 9 pessoas chegaram com 3 fiorinos, a oficina que estava lá fazendo manutenção em Porsche, levaram todos os pneus e os faróis. Quanto é que é no custo do farol de um Porsche? Às vezes uma empresa dessa quebrou, se a empresa dessa quebrar, quantos funcionários essa empresa não tinha? Algum prejuízo o dono vai tomar. E aí? O dono às vezes toma um prejuízo, mas é rico? Não, tô de boa. E os mecânicos que vão pro olho da rua? E às vezes a mecânica que é alugada lá, o prédio, vai voltar? Então, assim, segurança tá impactando, ninguém também discute sobre isso, não tem nenhum tipo de debate, assim, é absurdo. Quando a imprensa se posiciona olha, se acabar com a escala 6x1, o PIB cai em 16%. Aí a imprensa é a primeira a entrar em campo para falar, mais uma vez, bota a conta pro pobre pagar. Eu tô vendo que vai chegar o dia da imprensa pedir para botar a escala 7x0. Pelo bem do superávit primário. Escala 7x0. É a única forma desse país resistir. E congela o salário... Reduz o salário mínimo em 20% e bota a escala 7x0. Se deixar o mínimo fraga solto, rapidinho vai chegar nesse ponto. Onyx, já falando nessa situação, você participou de um governo que, mesmo com pandemia, a gente sempre fala isso, né? O governo Lula é pior que o governo Bolsonaro sem pandemia, né? Então, qual é o segredo, então? Será que existe um segredo? Porque não é possível, né? Parece que é impossível. Quando você vê o governo Lula trabalhando, parece, nossa, é impossível, não dá para resolver. Os caras estão arrecadando mais, estão cobrando mais a pessoa e não consegue fechar conta, não consegue nem... Como é que é isso? O problema é o seguinte, né? Como é que a gente explica 20 e 21? 20 com todo o trabalho que nós fizemos, né, de atendimento às pessoas e lutamos contra o gigantismo do judiciário, né, que nos tirou, inclusive, o poder de fazer a gestão de saúde no Brasil, né, passando isso para governadores e prefeitos. E uma coisa que nós conseguimos dar a volta, porque a recuperação do Brasil em 21 é um negócio extraordinário. Por que foi uma das melhores do mundo, né? Foi uma das melhores. Foi a melhor do mundo, proporcional. Por que isso aconteceu? Porque em 19 a gente lançou as bases. Por exemplo, houve redução dos níveis hierárquicos, houve uma faxina absoluta nas estatais e o compromisso de quem assumiu as estatais era de fazer elas darem retorno, delas terem lucro. Aí todo e qualquer gasto supérfluo foi cortado. A análise em relação aos processos foi absoluta. Da mesma maneira, nós conseguimos fazer com que, no momento em que o Poder Executivo, né, a administração direta, ela tinha redução de níveis hierárquicos e ela tinha metas para cumprir, isso acabou criando uma cultura de buscar resultado. E essa cultura de buscar resultado se expressou, vamos dizer assim, de maneira mais intensa no PPI. O PPI não foi uma invenção nossa, foi algo que nós herdamos do governo Temer, o Programa de Parceria de Investimento, e que nós captamos em 2019, em roadshows pelo mundo todo, apresentando esse saneamento administrativo que a gente havia feito ao Brasil, a própria reforma da Previdência, a lei de liberdade econômica que libertou, hoje são quase 800 ou mais de 800 atividades que as pessoas conseguem exercer sem ter que pedir autorização para ninguém no Brasil. Então, foram fatos que, somados a um vigoroso programa de concessões e privatizações, nós arrecadamos 250 bilhões em 2019. Então, muito do que o Lula teve em 2023 e em 2024 foram recursos captados lá em 2019, que a pandemia estancou, aí são todos investimentos vultuosos e de longo prazo, eles foram acontecendo e acabaram concluindo no ano passado, tudo aquilo que a gente havia feito em 2019. Então nós tínhamos o Banco do Brasil e a Caixa com resultado fantástico. A Caixa bateu o Bradesco e Itaú. Por quê? Porque parou de... nós tampamos ralo. Né? Quando se escolhia
o próprio Tarcísio, né, quando era ministro, nós escolhíamos nas GEOs, né, as juntas de execução orçamentária, o que ia ser priorizado. Era priorizado aquilo que injetasse na veia da população o resultado de curto e médio prazo. Então, nós tínhamos toda uma política voltada para prestar serviço. Foi o primeiro governo que não se serviu do povo, serviu ao povo. E nós conseguimos colher resultados espetaculares exatamente por isso. Era um conceito que perpassava todos os ministérios, todas as estatais, e todo mundo sabia. Tem uma coisa emblemática. Eu estava na Casa Civil e eu fui visitado por uma das empresas que passou por aquele episódio lá do Petrolão. E eles foram visitar para apresentar a nova empresa que eles tinham constituído. Eles se decidiram, né, ficar 5 anos sem nenhuma obra pública no Brasil, só fora do Brasil, e eles ficaram só no setor privado. Aí apresentaram lá, né, uma apresentação muito bonita, mostrando que eles estavam com as melhores equipes de engenharia do Brasil e do mundo, e papapá. Bom, aí quando o cara terminou a apresentação, eu disse, vai dizer que não é bom. Os caras pararam para me olhar assim, bom o quê, ministro? Eu disse, apertar o botão do 4º andar do Planalto e não ter que fazer o cálculo da comissão para deixar com o ministro. Os caras deram um sorriso amarelo, cara. Mas era isso. Nós tínhamos um governo que se preocupava em realmente fazer as coisas direito. E isso era uma obsessão do presidente. O presidente dizia, Deus me deu a chance de sobreviver, nós temos uma oportunidade de servir ao povo brasileiro, nós temos que colocar o Brasil no lugar que ele merece. Isso era um mantra em todas as reuniões ministeriais. Eu pergunto, alguém tem alguma expectativa de que o Lula diga uma coisa como essa? Não. Isso faz diferença, porque tu passa a criar uma cultura de serviço, não uma cultura de se servir. Tu com 36, 37 ministros, é impossível fazer um governo minimamente decente. Sim. Não, e eu vou falar aqui como o senhor participou do governo, claro que você vai defender e vai mostrar, mas os números não mentem, cara. Quando você olha os números frios, sem nenhuma emoção, você fala, não é possível, não é, a distância é descomunal, né? E aí, Arthur, você sempre fala da questão da administração da máquina pública, justamente isso que a gente está falando aqui, né? Que é outra coisa que a gente bate aqui. O pessoal fala de privatizar e realmente, às vezes, tem coisa que tem que privatizar mesmo, tem coisa que não faz sentido o governo tomar conta, mas tem outras, por exemplo, coisas estratégicas que, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, de monopólios, mesmo que disfarçados, sempre são monopólios, você entregar toda a sua área de grãos, a sua área de energia, a sua área de telecomunicação, de estrada, infraestrutura, na mão de países, né? Você perde totalmente a sua soberania. Como é que fica isso? O problema está em quem administra a máquina pública. E a gente está pagando 3 bi da dívida por dia com bancos que a gente está gastando, né? Que é também um assunto que lhe é muito caro. Então fala um pouco desses assuntos todos para a gente fechar os nossos assuntos aqui hoje. Literalmente. Mas você vê, antes de falar dele, você vê que como é que é a vida de pai, né? Uma aventura. O Onyx sabe que a gente tá no mesmo fuso horário, que são quase meia-noite, né, Onyx? E aí eu tava aqui sentado com vocês, tocou o interfone aqui, que nem um maluco. Falei, veio um susto, né? Quase meia-noite, tocou o interfone. Era o meu vizinho de baixo. O cara chegou e falou assim, minha casa, cheguei aqui pro jantar, minha casa tá um lago. Aí eu falei, pô, o que eu posso fazer, né? Não sei, deve ser da sua casa. Aí chamei aqui minha mulher no meio do caminho, descobri que a minha filha tomou banho e não fechou a água direito. O banheiro está alagado. É uma beleza, entendeu? Então, quando eu terminar de falar aí da máquina pública, eu vou ter que tomar conta do banheiro. Da máquina privada. Exatamente. Da privada, literalmente. O cenário é periclitante. Que nem eu esqueci uma vez de fechar a pia direito e aí a água não começou a subir. O meu quarto ficou de boa, mas passou pela parede. E apartamento aqui tudo do carpete. O quarto do meu colega de casa ficou todo alagado. Só voltei, os caras putos da vida comigo. Acontece muito. Foi mal, eu também não esperava que isso fosse acontecer.
É uma coisa comum, eu acordei com uma goteira no quarto também, o vizinho estava em reforma, não estava em casa, e virou uma piscina o apartamento inteiro, coitado, deu dó. Porque eu estourou tô um morrendo de cano, vergonha aqui. alguma coisa assim. Mas Morrendo acontece. Morrendo de vergonha. Ele me ligando aqui, mandando mensagem, eu falei, cara, tô gravando aqui, espera um pouquinho. Bom, enfim. Bom, enfim, vamos falar da máquina pública. Um abraço pro vizinho. Abraço, vizinho. Abraço pro vizinho. Deu água. Vai lá. Mas é o seguinte, né? Evidentemente, a gente tem alguns problemas. Primeiro, a máquina pública brasileira, eu só corrigiria o Onix, que eu diria o seguinte, que ele falou, nós governamos 4 anos, governaram 2, né? Porque 2 foi a OMS. Sim, exatamente, é verdade. Quer dizer, o trabalho que o Bolsonaro, a equipe dele fez em 2 anos, foi absolutamente revolucionário e mostra que o Brasil tem grande chance, sim, de dar certo, só botar gente competente, porque eles só tiveram a oportunidade de governar por 2 anos. Depois, tiveram que gerir gestão do caos, né? Que é diferente do governo. Enfim, mas isso mostra a seriedade que foi feita em vários campos. Infelizmente, a máquina pública brasileira é viciada apenas em aumentar o seu próprio poder, o seu próprio efetivo e pedir mais dinheiro. Isso é um problema que nós temos de concepção da máquina pública de que ela tem que servir ao povo. Então, é o exemplo clássico hoje. O Brasil, acho que atingiu dessa vez, por exemplo, a maior nível de arrecadação da história. Nunca tivemos uma arrecadação tão grande na história como nós tivemos esse ano agora, com a arrecadação que o governo atingiu. E mesmo assim nós continuamos com um déficit brutal, né, nas contas públicas e também, tirando ou não a parcela de juros, temos o mesmo problema. Porque nós somos viciados. O cara entra lá, a primeira coisa que ele faz é pensar em como ele pode ampliar e como ele pode gastar mais. E isso também pela falta de um ponto que o Onix falou que é muito importante, do entendimento de que tem que deixar a sociedade empreender, se virar. Cara, realmente, de fato, eu não gosto desse termo, mas vou usar o termo progressista aqui, empoderar, né, a sociedade, mas o empresário, deixar o cara ter livre iniciativa, trabalhar, etc. E isso foi feito com o Onix, né, nessa questão, por exemplo, da lei da liberdade econômica. Então, isso é muito importante para tirar essa dependência natural que o Brasil nasce do Estado, entendeu? Então, eu brinco que ele nasce, a primeira coisa que ele aprende não é para a mãe que ele fala dá, é para o político, dá. Ele olha pro dá. Então, é importantíssimo. Agora, nós temos uma questão hoje que é um falso diagnóstico do problema, entendeu? Um falso remédio, que é a ideia de que para resolver o problema do Brasil, e o quadro que se apresenta é muito simples, assim, ó, o Brasil é muito caro. Não é porque ele é ineficiente, tem ineficiência, mas o maior problema é a corrupção. E a melhor forma de se lidar com a corrupção é vender os ativos, porque necessariamente os empresários gerem melhor do que o Estado vai acabar com a corrupção. Mas você vai dizer, peraí, eu não acho que o Estado tem que empreender em todos os aspectos, evidentemente não, nem tem que ter esse tamanho, nem essa força, nem entrar em todos os aspectos da vida do indivíduo. Mas existem certos ativos que são ativos de ordem coletiva, são bens públicos coletivos que o próprio empresariado não vai fazer. O exemplo que eu sempre dou, que é clássico, é Itaipu. Jamais uma obra desse tamanho seria feita por um empresário. Ele vai olhar e vai dizer, cara, isso vai demorar muito tempo. Isso é um esforço coletivo. Existem ativos estratégicos que só são feitos com esforços coletivos. Agora, veja bem, não quer dizer que você não possa, de repente, contratar alguém, um grupo que pode se tornar eficiente na gestão. Mas existe um discurso, por isso que eu estou dizendo que é uma série de erros no discurso que são de má fé. O cara fala assim, o privado é mais eficiente na gestão do que o público. Então tá, eu vou te contratar, eu vou te dar a posse, mas não a propriedade é minha, depois se você não trabalhar direito eu te demito. Mas ele não quer isso, ele fala, vende, a propriedade é minha. A propriedade é minha. Então ele fala, cara, você não quer a posse, você não quer gerir e ganhar uma performance por isso, você quer a propriedade daquilo, entende? E volta e meia, como aconteceram, por exemplo, em várias privatizações, e eu digo, cara, abertamente, como aconteceu com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique vendeu o sistema Telebrás com moeda podre que foi aceita a valor de face, tipo R$100, mas que era negociada no mercado a 10, 5, 20 reais, porque era com grande desconto, que o nome já fala, moeda podre, achava-se que não quer pagar. Então nós doamos, entendeu? E depois ainda demos dinheiro para o empresário, via BNDES, comprar esses ativos. Então, na verdade,
quando o liberal fala de privatização, muitas das vezes ele está dizendo, ele quer comprar com seu dinheiro uma coisa... O seu nosso, você diz. Nosso, que vai gerir melhor, dizendo que vai gerir melhor, mas vai pagar para você com o seu próprio dinheiro, com uma dívida que ele vai pagar, né? Como diria na minha terra, ele vai fritar o porco com a gordura do porco. Então ele vai pegar a empresa, vai fazer dar lucro e vai pagar com esse lucro a dívida que ele pegou com você para pagar você. Quer dizer, é de um cinismo, é uma operação, cara, você já tem vergonha na cara de propor isso, cara. Essa hora, eu acho que nós deveríamos voltar à lei da chicotada no Brasil, o cara merecia mais 6 chicotadas, porque é muita cara de pau. Agora, é óbvio que isso, nós temos ativos estratégicos que são importantes, e o problema é que a única solução que é falsa é sempre vender ativos estratégicos. Por exemplo, volta e meia, você vê, são ativos que estão na tara, é um fetiche, cara, o cara não aguenta, entendeu? Ele precisa. O sonho da joia da coroa do Brasil é comprar a Petrobras. E você veja, eu postei hoje no Twitter, graças a um investimento feito da Petrobras em 2019, junto com a Marinha, nós conseguimos ampliar, né, ter direito a ampliar uma área do tamanho da Alemanha. Nós ganhamos uma área do tamanho da Alemanha, de ampliação da área costeira brasileira. Então isso foi um pedido que foi feito pela Marinha, a ONU negou, a Petrobras fez pesquisas usando tecnologia brasileira geológicas, comprovou que a área era nossa, a partir dos pontos que estavam em abertos na ONU, e nós ganhamos uma área do tamanho da Alemanha de ampliação da costa marítima. Hoje nós conhecemos 5% do potencial dessa área. 5%. Lá pode ter petróleo, gás, terras raras, uma série de coisas. Especial. Você acha que se você chegar hoje para o presidente, vou pegar uma empresa que é extremamente bem gerida pelos liberais, por exemplo, que serve de exemplo, as lojas americanas. Então você pegar as lojas americanas, você pegar o Lema e falar assim, Lema, olha só, o Brasil precisa de uma ampliação da costa, vamos fazer um trabalho usando a Petrobras? Óbvio que ele vai dizer nem pensar, porque o cara é focado com um aspecto de gestão que não passa por ativos estratégicos como esse, por exemplo. Então é óbvio que a Petrobras tem um ativo, um valor que vai muito além do que se fala hoje, vai muito além, entendeu? Mas o que nós vivenciamos no estado de coisas hoje é uma ideia de que, e atenção, isso é até muito importante, que o Brasil vive um lado paralelo. Existe a sociedade, existe a economia. E que a economia não é subordinada ao problema social. Ao contrário, a sociedade é subordinada ao modelo econômico. Então esse aqui é único, que é o liberalismo. Isso aqui você corre a látero. Você pode fazer qualquer coisa desde que não mexa nisso aqui. Entende? Então nós vivenciamos essa questão. E aí, a partir disso, se faz toda a política do Brasil, que é uma política sempre de discussão de massa falida. Nós não temos estadistas, nós elegemos gestores de massa falida. Quem é o cara que vai gerir melhor, vai dar um tapinha, vai postergar melhor a dívida, vai dar um jeito de tomar um financiamento para pagar outro financiamento. E não tem um choque de realidade para fazer um projeto de país e que as nossas riquezas sejam exploradas e o potencial realmente realizado do Brasil. E a solução liberal é sempre essa: vender, vender, vender. Vender para quem? Para eles. Então eles querem vender para eles comprarem. Com dinheiro de quem? Eles não têm. Aí ele pega dinheiro emprestado. Com quem? Com o BNDES, nosso dinheiro. Entendeu? E depois vai fritar o porco na gordura do porco. Pagar a gente com o lucro da própria empresa. Porra, e quando alguém chega, né, e faz alguma coisa próxima disso, que é deixar a empresa mais ou menos uma boa administração, o cara é extirpado como um antissistema, né? Que foi o caso do Bolsonaro. Onyx, saideira então para você. Qual é o plano no sentido de que o próximo presidente, seja ele de direita ou não, provavelmente vai ser, porque o Lula tá muito, mas vai ser alguém anti-Lula. Mesmo se for, vai estar com uma encrenca, né? Uma encrenca, e não é pequena. Como é que o cara vai convencer a população de que aqueles anos, né? Qual é o plano para um cara desse, se você fosse entrar no governo e chegar lá no primeiro dia? O que você diria para as pessoas? Galera, é o seguinte, a gente está pegando essa... Como é que é? Bom, acho que talvez a frase que possa simbolizar um caminho é fazer o governo dar passos atrás para que a sociedade dê passos à frente.
Os governos do Brasil foram constituídos ao longo das décadas desconfiando do cidadão. Um dos primeiros governos que passou a confiar no cidadão foi o nosso, né? A experiência que nós vivemos mostra que confiar no brasileiro é o caminho para ter resposta. Eu volto a 2020. Nós distribuímos 260 ou 70 bilhões para 58 milhões de pessoas, 68 milhões de pessoas, e nós reduzimos impostos na abertura de 21, tu vai lembrar disso, e nós terminamos o ano de 21 com 100% de ocupação no mercado de trabalho, aí, contando formal com informal. A média do mercado informal na América Latina, lá do Rio Grande até o Ushuaia, é da ordem de 51%, 52%. O Brasil terminou o ano de 21 com 43%, foi a menor média histórica. E nós, quando fizemos o cálculo, e eu passei lá pelo Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência, a gente não botava o sujeito do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família como empregado. O artifício que é usado pelo governo petista hoje, ou seja, ele considera aquela pessoa como uma pessoa ocupada, empregada, né? Eles consideram quem não está procurando emprego, né? Quem não procura emprego é porque não está não está desempregado. Isso é uma malandragem que o governo está usando, com apoio lá no IBGE do seu Postman, né? Para poder mentir um pouco mais para a sociedade brasileira. Mas eu acho que diminuir o tamanho do Estado, focar nas coisas que são essenciais para a vida das pessoas, reduzir carga tributária, abrir espaço para inovação e, principalmente, né, financiar não os campeões nacionais, financiar o pequeno negócio. O BNDES tem um caminhão de dinheiro que está lá depositado, parado há décadas, sem fazer coisa nenhuma, só para aparecer lá nos resultados anuais. Pegar esse dinheiro, em vez de dar para campeões brasileiros, dá para o cara da esquina, para o pequeno comércio, faz um crédito simplificado e facilitado. O Brasil explode. E às vezes o cara precisa de pouco, né? O cara precisa de pouco para fazer muito. E eu sei porque eu fui empresário pequeno, mas essa diferença é que se estabelece em relação aos demais governos. Nós conseguimos fazer um governo que serviu às pessoas, serviu ao Brasil. E os governos, e particularmente os governos de esquerda, que foi a maioria dos governos que nós tivemos desde a redemocratização, sempre, sem exceção, se serviram do Brasil. A diferença entre servir e servir não é apenas um jogo de palavras. Isso é um conceito administrativo, de gestão, de estruturação do Estado, de responsabilização do Estado com aquilo que é eficiente. A pergunta é, por que a bandidagem brasileira apoiou e bateu palma quando o Lula venceu a eleição? E por que o Lula venceu nos presídios? Porque estava ruim, mano, no governo Bolsonaro. A polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, as polícias dos estados sabiam que havia um governo que as valorizava, que as prestigiava, que liberava recursos para ter equipamento, que estava preocupado com a vida. Nós fizemos leis para proteger a família do policial. Como é que os policiais são vistos hoje pela mídia que passa pano e que apoia o Lula e que ideologicamente ela está comprometida? Como é que é? O bandido é romantizado, quase que vira mocinho, e os policiais são os bandidos. Esse é a grande deturpação. O Brasil está se transformando num narco-estado. Esse é o maior desafio brasileiro para a próxima década, enfrentar a criminalidade no Brasil. Hoje, a pessoa sai na rua com 2 celulares. Um que é o que ela vai usar e o outro para entregar para o bandido para ela não ir para a estatística. E a outra coisa é a fome que o brasileiro hoje está comendo carcaça de frango. Vou repetir, está comendo carcaça de frango que não tem quase nada de carne. Por quê? Porque ele foi toda extraída lá no frigorífico, mas ela é vendida porque o brasileiro já não tem dinheiro para comprar comida. Então o Brasil tem hoje esse drama.
O próximo governo tem que atacar diretamente melhoria na condição alimentar do brasileiro, principalmente do mais pobre, reduzir a carga tributária para permitir o acesso e valorizar o dinheiro que o pobre ganha, e tem que acabar com a bandidagem, porque é isso que assombra a vida de qualquer pai e qualquer mãe em qualquer cidade brasileira. Antes, a criminalidade era um fenômeno dos grandes centros brasileiros. Hoje, qualquer pequena cidade enfrenta o mesmo problema que qualquer favela paulista, qualquer favela carioca, lamentavelmente. Verdade, acabei de vir do interior e sou testemunha disso. Qualquer cidadezinha que até ontem eram cidades super tranquilas, hoje já a pessoa já tem mais... Não é as partes mais perigosas aqui de São Paulo, mas você já não tem aquela paz que você tinha, e olha que eu tô falando de cidades aqui em São Paulo com IDH altíssimo e tal. Muito obrigado, Onyx, pela presença. A última vez a câmera deu um problema, espero que dessa vez funcione. Muito legal ter você aqui sempre. Obrigado. Kim, agora é a sua vez. Já vou te liberar para você também fazer os seus compromissos, que a gente já te segurou bastante aqui. Então, um grande abraço para você. Valeu Até demais. mais. Vamos lá, vamos finalizar nós aqui agora. Kim Paim. E você, cara, o que você tem a dizer para finalizar esse programa justamente a respeito disso? Qual o plano, como você sempre fala? O que você faria nessa situação? Não vou falar o que eu faria, não, porque nem vi, né? Eu acho que o que eu faria é o que todo mundo queria que fizesse. Eu tenho certeza disso. Mas, não podendo fazer o que todo mundo quer, o que fazer, viu? Eu acho que o recorte da semana passada do Arthur comentando sobre segurança pública é um bom guia. Mostrando, né, que assim, o âmbito da segurança pública, inclusive, é por conta disso que a direita elege muita gente, inclusive ligada, assim, as pessoas egressas das forças de segurança como um todo, não só das polícias, as próprias forças armadas também. Olha a quantidade de coronel, de major, de capitão, tenente, verdade, que, assim, delegados estão na máquina pública, estão eleitos. E aí você se pergunta, cara, poxa, bicho, eu acho que, não falo assim, tem que ser essas pessoas, mas eu acho que essas pessoas, elas deveriam, sabe, estar um pouco mais empenhada em desenhar uma coisa um pouco maior. Quando o Arthur questiona na semana passada, cara, o único projeto que tem na pista é a PEC de segurança pública, construída aí pelo Lewandowski com prerrogativas. E imagina qual é o plano da negócio, direita? né? Sabe? A gente vai ficar até quando nessa? Assim, a gente fica aqui na cobrança, e eu acho que a gente deve continuar, né? Eu acho que a gente precisa continuar cobrando. Mas a gente tem nossas limitações enquanto pessoas comuns. Não dá simplesmente chegar aqui e realizar esse papel. Até porque, me perdoa, eu não coloquei meu nome na urna e não pretendo colocar. Meu papel aqui é outro. Quando tem alguma solução, algum ponto ou outro, beleza, a gente traz. A gente traz alguns exemplos de coisas que deram certo. Eu acho que o caminho de boa mesmo pode parecer chavão, mas é fazer o óbvio. O que é fazer o óbvio? É pegar pessoas da área, colocar para elas sentarem, dialogarem entre si para montar um arcabouço de ideias que tragam algum tipo de solução. Não tem o que inventar a roda nesse processo. É fazer o óbvio, é fazer literalmente o óbvio. O cara vai fazer o óbvio. Faz o óbvio. O que está diante de vocês, faz o óbvio que a coisa vai avançar. Só que o óbvio hoje em dia não é tão óbvio assim. Então a gente incorre nesse problema assim de forma constante, sabe? Falta essa discussão, falta esse aprofundamento, falta lidar realmente com esses problemas mais concretos do dia a dia. E a gente fica aí nesse loop eterno, né? Dia após dia, discutindo os assuntos, mostrando, olha lá o que o Lula fez de novo. Beleza, a gente já sabe o que o Lula fez. Agora a gente também precisa de alguma solução. A gente precisa trazer alguma coisa um pouco mais concreta, até para apresentar para a população. Ainda que você fale assim, ó, pô, o Lula não presta. Você assim, convence o cara que o Lula não presta. Beleza, mas e depois disso? Por que ele tem que votar, então, no seu candidato? Por que não votar no outro? Não tem aí, pelo menos, no momento, uns 4, 5 candidatos com opções diferentes para não ser o Lula? Não é só ser antipetista? Não é esse que é o ponto? E esse aí, inclusive, vem sendo assim, a tônica da direita, do que se chama de direita desde 2013. Não dá para ficar apenas no antipetismo. A gente está diante do momento que esse apagão, esse caos que o Brasil vive, deveria inclusive servir o pessoal refletir que
nunca se teve tanta oportunidade de dialogar com pessoas que não são convertidas. Por quê? Porque ninguém mais aguenta o governo Lula. Só que essas pessoas também querem ouvir algum plano, querem ouvir alguma estratégia, querem ouvir algum tipo de solução sendo apresentada. Falar, beleza, eu vou te dar um voto de confiança porque você me convenceu que você tem algum caminho aí que pode trazer algum tipo de solução para o país. Então, sabe, tem que ter um olhar mais profundo para o que está acontecendo, né? Um olhar um pouco mais aperfeiçoado para a situação. Não precisa parar de lacrar, não precisa parar de imitar nas redes sociais, mas tem que também ter alguma substância, tem que ter alguma coisa mais concreta, tem que cair para dentro agora dessa discussão da PEC de segurança pública, sabe? Se ela for ruim, rejeita, e se ela for boa, se ela for ruim, independe de qualquer coisa, tem que apresentar o projeto do outro lado, um projeto de soluções. Os parlamentares, eles podem apresentar soluções, eles são parlamentares, eles podem apresentar projetos de leis, eles podem apresentar emendas constitucionais, que são as PECs, cabe a eles, não precisa ficar esperando só o governo Lula apresentar e reagir de forma favorável ou de forma contrária. Sim, é literalmente fazer o básico, é literalmente fazer o óbvio. Nesse caso dá pro cara, na minha visão, né? Nesse caso dá pro cara, inclusive, lacrar junto, porque ele pode ler o projeto e ver os absurdos e falar, olha só esse absurdo nesse projeto, já é uma coisa, né? Já é um negócio. Pelo menos isso, né? E é engraçado que isso que você fala tem tantas camadas, porque, por exemplo, para você conseguir também aprovar leis e não sei o que, você precisa de um Congresso, você precisa do Senado, você precisa do Legislativo ali. Então, tem todo o trabalho político desde o começo, desde convencer o seu vizinho até eleger as pessoas que são mais com a nossa cabeça, com o que a gente deseja, tá tudo interligado, né? Uma coisa não pode abandonar a outra. A gente estava falando no programa passado, você estudar coisas elevadas, tá tudo interligado, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, cara. Não adianta você só largar uma coisa e deixar as outras. Arthur, para fechar também, o que você tem a dizer sobre isso? Você é um cara que também está estudando essa coisa mais do mundo inteiro, né? De como essas coisas se conversam, o Kim vem trazendo coisas da história, coisa que eu não vejo o pessoal fazer, para o cara saber onde ele está no mundo, né? O cara, quando vai votar, a diferença que faz entre um voto e outro é o cara, eu sei onde eu estou situado no mundo. E aí eu posso votar até contra o que eu, Felipe, acredito, o cara pode votar contra o que eu acredito, mas sabendo o que ele está fazendo. Não assim, é tudo igual, para mim tanto faz e vai votar, né? André, só antes do Arthur falar, só para dar uma cutucada, os nossos grandes Olavetes, que a gente comentou nos últimos programas, que eles mesmos não tentam resguardar, né, o legado de Olavo. O Olavo, ele pontuava que, assim, na teoria das camadas da personalidade, eu não lembro qual delas, mas em determinada camada, se espera-se que você entenda, né, meio que o passado, presente e futuro, para você conseguir se alocar, né, na linha do tempo, como um ser humano, assim, que você tenta trazer um pouco da tradição para provocar alguma mudança para entregar um futuro melhor. Então, se você não tem esse entendimento, para onde você vai, né? Inclusive aí, eu acho que nossos grandes Olavetes estão deixando muito a desejar no debate público em vários assuntos. Mas vai lá, Arthur. Não, e até falando nisso, já que você tocou no assunto também, antes do Arthur, calma, Arthur, que eu já te chamo. Tô de boa, já falei muito hoje. Que eu falei, tem gente fazendo, tem meio que em silêncio, que não são tão os popstars, assim, que a gente também tem que ser justo, né? Tem o Instituto Borborema, é super legal, o Ronald Robson faz algumas coisas interessantes, não tá, às vezes faz um barulhinho ali e tal. Então tem uns nomes que estão trabalhando aí, às vezes a gente não conhece também, né? Não ser injusto com esses caras. Mas que realmente os popstars do olavismo realmente tá difícil. Vai lá, Arthur, manda bala. Então, André, eu vou pegar esse trecho aí, essa dica aí do Kim, que ele falou, e para mim, e o ponto que você falou quando eu falo do Geoeconomia, eu te confesso, a gente sabe disso, a gente nunca foi nosso projeto de vida individual aqui fazer o que fazemos. Exato. Nunca foi, as pessoas mas realmente nunca foi. E eu também nunca Deus colocou a gente aceita, né? Porque a gente é obediente. Falar sobre Geoeconomia, mas eu falo para mim, eu comecei a perguntar essas coisas, perguntando assim, por que as coisas são do jeito que são e não são de outra maneira, né? Porque as coisas são assim. Então isso tem a ver, claro, com a história das ideias, tem a ver com as estruturas do mercado financeiro, e a gente vai pesquisando para responder essa pergunta, por que as coisas são como são? E eu acho que falta à nossa direita e ao Brasil, aos políticos, dizer assim, cara, qual que é o ponto do Kim, né, que é a pergunta que ele sempre faz, que é muito boa, qual o plano, mas que trazendo uma forma mais
ainda mais simples para as pessoas é, cara, qual a sociedade que eu gostaria de viver? Então um plano de país não é complexo. Se você parar e entender que você tem que servir as pessoas. Qual país que eu gostaria de viver? Precisa explicar pro teu amigo, pro teu vizinho. Pô, eu gostaria de viver assim, ó, minha família vive assim, eu gostaria de poder andar com segurança e começar a ter esse plano de país desenhado, porque as pessoas às vezes pensam que um plano de país necessariamente é um business plan, né, um business plan para a sociedade, etc. Que aí vira o cara a planejar, a sociedade planejada, que não é o que a gente quer também, né? Vira o demiurgo universal, né? Vira o demiurgo e tal. E você entender que o seu papel é muito mais irrelevante do que parece nesse negócio todo. E esse que é o seu problema. Eu vejo pessoas muito tomadas pelo ego, se levando muito a sério e querendo ser as grandes mentes brilhantes que vão levar o Brasil. Eu acho que quem vai levar o Brasil, pegando pena que o Onyx teve que sair, mas é o cidadão comum. Quem vai construir o Brasil é o cidadão comum. A gente tem que apostar no indivíduo, no cidadão comum, perguntar para ele como ele quer viver também, entendeu? Mostrar as decisões, o que significa algumas decisões que talvez ele não saiba, ou talvez entenda mesmo, e a gente conseguir construir um país em conjunto, e não um país imposto de cima para baixo. Porque no final a gente critica essa ideia de menos Brasil e mais Brasil, mas muitos dos projetos que tem acabam sendo esse, né? O cara quer entrar lá e falar, eu quero ser o rei. Na verdade ele critica o rei porque ele quer ser o rei. E a gente não quer, a gente quer um país em que essa república exista de verdade, entendeu? Eu acho que a gente vai chegar lá em algum momento. As pessoas estão ouvindo isso. Eu tenho uma grande esperança, não no curto prazo, mas no médio, longo prazo do Brasil eu tenho sim, porque as pessoas vão vindo, vão discutindo, vão mudando, vão se convertendo, né, vão tendo uma visão também, cosmovisão cristã mais aprofundada, vão vendo que as coisas não funcionam e vão ouvindo. E hoje já se fala bastante nessa questão. Então, para fechar, eu tenho uma grande esperança, até porque todos nós somos finitos e perecíveis, isso inclusive a esquerda, inclusive os líderes da esquerda, inclusive os opressores aí, os Nabucodonosor da vida, esses caras também são perecíveis, né? Eu acho que eles não têm essa consciência. Acho que eles não têm, mas eles são. Todos nós somos. Então, isso vai se renovando. É um processo. As ideias vão sendo plantadas e vão frutificando com o tempo, como Deus quer. Entendeu? Então, eu vejo assim, o Brasil ele precisa de uma discussão profunda. E a primeira coisa que a gente tem que assumir é que o Brasil precisa não é de reformas profundas, essas reformas do Temer, esse papo furado, da população brasileira entender que o Brasil é deles, em primeiro lugar, o Brasil é nosso. Segundo, entender que de fato a gente precisa começar a retomar o país. Eu disse isso na minha campanha, né, lá quando a gente fez, era de retomar o Brasil, porque eu já vi o Brasil capturado. Entende? E é hora de a gente retomar o Brasil mesmo. O Brasil está capturado. Dizer, cara, eu quero dizer como vai funcionar o judiciário. Não quero que o judiciário me diga como ele vai funcionar e como a minha vida tem que funcionar. Eu quero dizer para você como vai funcionar o judiciário. Eu quero dizer para a polícia, né, como gostaria de ter segurança. E os caras vão lá fazer. E eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Mas hoje nós servimos ao Estado. É uma inversão. O Estado precisa começar a servir a gente. Isso significa que nós temos que retomar, e eu volto a dizer, não é campanha, mas retomar o Brasil. O Brasil precisa ser retomado pelos brasileiros. Entendeu? E a gente precisa dessa... Tá todo mundo muito cansado, né? Eu fui pro interior lá, conversei com algumas pessoas. As pessoas estão assim, também não é... Claro que decepcionados com Lula, mas também ficam falando assim, também não sei se muda muito, não sei o quê. Não pode... Eu acho que tem que ter essa força espiritual que a gente tem buscado, porque isso vai te dar força para tomar uma decisão melhor mais para frente. Porque se você tá cansado e desistiu de tudo, a falta de esperança é o que o demônio quer, né? É o que ele espera do ser humano, é que ele perca a esperança. E a gente... na porta do inferno tá lá, né? Abandonar toda a esperança. E a gente não pode perder. Então, dito tudo isso, essa mensagem quase pascal, né? De renovação, que foi domingo agora, e vamos chegando ao final. Eu quero dizer para vocês assinarem o canal. As pessoas estão assistindo sem assinar, isso é muito feio. Tá? Então assine o canal. Não paga, fala que não paga. Não paga, não faz nada. A gente não tá pedindo nada, não pede Pix, não pede nada. Pode assinar que vai estar tudo certo. Compartilha,
comenta, faz o que vocês quiserem e sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso papo, que é muito agradável conversar com vocês sempre e com vocês aí, eu leio todos os comentários, gosto de ouvir, o pessoal reclama que eu falo demais às vezes, é que eu me empolgo com essa companhia maravilhosa que eu tenho aqui. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo Puxando o Fio.